É importante que você saiba que crescimento e desenvolvimento, eles andam juntos. Então, quando a gente avalia o crescimento, necessariamente a gente precisa avaliar em paralelo o desenvolvimento da criança. Ao longo do crescimento e do desenvolvimento, a gente tem alguns hormônios, né, envolvidos. E daí, além do hormônio do crescimento, né, que vai ser um hormônio essencial para esse processo, a gente também tem um papel importantíssimo do hormônio tireoidiano e dos esteroides sexuais, além dos corticosteroides, que também participam desse processo. Se crescimento e desenvolvimento andam juntos, como é que você vai monitorar? Como é que você vai avaliar o crescimento de uma criança? A gente tem o que a gente chama de dados auxológicos, então que seria a estatura e o peso da criança. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação e vai comparar crianças saudáveis da mesma faixa etária. Para isso, a gente utiliza as chamadas curvas de crescimento. A curva de crescimento nada mais é do que uma representação gráfica de como que é o crescimento de uma criança normal, como que se comporta o crescimento dentro da população geral, da maioria das crianças. E aí, quando você compara os dados auxológicos do seu paciente com o da população geral, ou seja, quando você plota essa informação no gráfico da curva de crescimento, aí você consegue comparar. Então você tem uma ideia, essa criança tem uma estatura percentil 50, que a gente fala, né? Seria quando ela está na média, né? 50% das crianças crescem daquela forma. Então isso te traz um dado comparativo. É por isso que a gente usa as curvas de crescimento. Você vai precisar fazer essa comparação. Além de comparar com a população saudável, normal, você também vai comparar com o padrão familiar. Isso por quê? Porque a gente já sabe que para o crescimento a gente tem um componente hereditário que é muito importante. Então, além de saber se a criança está com um crescimento de acordo com o da população geral ou não, né? Ou se a criança está fora desse perfil, a gente também quer saber, e essa vai ser uma informação útil, se a criança está crescendo de acordo com aquilo que a gente espera pelo padrão familiar dela, né? O que a gente chama de canal familiar. Então, a gente pega a estatura do pai e da mãe e a gente faz um cálculo, e aí o resultado desse cálculo é o que a gente chama de estatura-alvo. E a estatura-alvo vai nos dar um intervalo. Esse intervalo vai ser o que a gente vai chamar de canal familiar. E daí, se a criança estiver crescendo de tal forma que, se ela continuar naquela mesma curva, ela vai atingir o intervalo do alvo para ela, né, chamado a estatura-alvo, isso é um indicativo de que o crescimento dela é adequado. Enquanto que, se essa estatura dela é inferior à curva que vai levar até o alvo familiar, isso nos acende uma luzinha para a possibilidade de baixa estatura. Então, em relação a dados auxológicos do crescimento em si, né, seria basicamente isso. Lembrando que, em paralelo, a gente vai analisar o desenvolvimento. Mas antes de falar do desenvolvimento, além dos dados auxológicos, a gente também vai utilizar mais 2 parâmetros, né, de critério para a gente avaliar o crescimento. Critério é a chamada velocidade de crescimento. Então, como que a gente calcula velocidade de crescimento? Velocidade de crescimento, a gente utiliza o raciocínio de quanto que uma criança cresce em um ano. Daí, só que a gente não vai esperar um ano para que a gente possa ter, né, a informação da velocidade de crescimento da criança. Então, o que a gente faz? A gente avalia em 6 meses e aí a gente dobra o valor. Por exemplo, se a criança cresceu 3 centímetros em 6 meses, então ela tem uma velocidade de crescimento de 6 centímetros por ano, né? 6 centímetros ano. A velocidade de crescimento é uma informação importante porque a gente já conhece da população normal, saudável, quais que são, né, as velocidades de crescimento dentro de cada faixa etária. Então, esse também é um padrão para que a gente possa investigar, né, se uma criança tem baixa estatura ou não, que é a gente observar, será que ela cresce numa velocidade inferior à velocidade das crianças saudáveis? Então, esse é mais um parâmetro de monitorização, além dos dados auxológicos. E o terceiro parâmetro que a gente utiliza é o parâmetro da idade óssea. Então, a idade óssea, ela é definida a partir do raio-x de mão e punho,
da mão não dominante, né? Então, normalmente vai ser analisado da mão esquerda, a não ser que a criança seja canhota. E daí, o que a gente vai ver? A gente vai ver os ossinhos ali, né, do carpo, os ossinhos do punho, e de acordo com o grau de desenvolvimento desses ossos, a gente tem definições de idade óssea. Essa informação, ela também é importante para nós, porque uma criança que tem a idade óssea atrasada, esse é um indicativo para nós de que o crescimento não está sendo adequado, né? Porque o osso não está se maturando de acordo com o esperado para aquela faixa etária. Então, para monitorar o crescimento, a gente vai usar esses 3 parâmetros. E daí, em paralelo a isso, a gente também vai analisar o desenvolvimento, né? Que, como eu falei no início, crescimento e desenvolvimento andam juntos. Então, como que a gente vai analisar o desenvolvimento? Na verdade, a gente vai analisar o desenvolvimento puberal, que seria o surgimento dos caracteres sexuais secundários. A gente faz isso utilizando um critério, né, de análise que é chamado estadiamento de Tanner. E daí, o que acontece? Então, de uma maneira geral, né, o que você precisa saber de antemão é que uma criança saudável, né, do sexo feminino, ela vai iniciar o desenvolvimento puberal entre 8 e 13 anos de idade. Uma menina, né? Então é normal que ela comece a desenvolver os caracteres sexuais secundários entre 8 ou seja, no mínimo com 8 anos e no máximo com 13 anos de idade. E o que marca, né, o início do desenvolvimento puberal? O marco para menina vai ser o surgimento do botão mamário, né? O que a gente chama de telarca, que é o início do desenvolvimento, que é a formação do botão mamário. É o primeiro sinal de início de desenvolvimento puberal. E no menino, o primeiro sinal que a gente vai detectar, né, no exame físico vai ser o aumento do volume testicular. Os testículos começam a crescer. E no menino, então na menina eu falei que é entre 8 e 13 anos, e no menino vai ser entre os 9 e os 14 anos de idade, que a gente vai considerar normal, né, o início da puberdade. Então, se demora mais do que o menino já tem 14 anos e ainda não iniciou o desenvolvimento puberal, isso é inadequado. E a menina, se não iniciou aos 13 anos, isso também é inadequado. Então, dito isso, né, sobre como que acontece a fisiologia e como que a gente monitora, então eu preciso te falar algumas coisas que, assim, se você não souber isso, a hora que chegar lá o paciente, então é assim, se isso ainda não aconteceu com você, eu tenho certeza que vai acontecer, porque pacientes com queixa de baixa estatura são frequentes, né, nos consultórios de médicos endocrinologistas, inclusive porque muitas vezes eles vão espontaneamente e outras tantas vezes, eles vão encaminhados pelo pediatra. Então, o que acontece? Se você ainda não atendeu um paciente assim, você vai atender. Se você pretende se tornar endocrinologista, né? Ou se você tem atendido pacientes com doenças endócrinas, né? Então, você vai se deparar com essa situação. E aí, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, gente, será que a queixa procede? Por quê? Porque muitas vezes a queixa ou da criança ou dos pais, geralmente é uma queixa dos pais, né? Ela pode não proceder, porque muitas vezes a gente tem crianças crescendo adequadamente. No entanto, a expectativa dos pais era de que o seu filho, a sua filha fosse maior, crescesse mais, ficasse mais alto. Então, muitas vezes a queixa pode não proceder. Então, a primeira coisa, você vai ter que verificar, será que realmente esse paciente tem baixa estatura? Né? Então, isso vai ser importantíssimo. Antes de mais nada, peraí, será que tem baixa estatura mesmo? Então, o que a gente vai considerar como um paciente que mereça, né, a investigação de baixa estatura? Porque se a estatura estiver normal, não tem o que investigar, né? Não tem por que fazer nenhuma investigação. Então, a primeira coisa é isso, é constatar se realmente o paciente tem baixa estatura. Então, de acordo com os dados auxológicos que a gente estava falando ainda há pouco, daí o que vai acontecer? Se a criança estiver 2 desvios padrões abaixo da média, o que é isso? Isso é o seguinte, a gente tem dois formatos
de curvas de crescimento. Tem a curva de crescimento que mostra as informações em percentis. Então, a gente tem o percentil 50, que é onde 50% das crianças crescem. Aí a gente tem o percentil 25, aí a gente tem o percentil 3, a gente tem o percentil 95. Então, a gente tem os percentis, tem o gráfico de percentis, que é o mais clássico. E a gente tem também o gráfico de desvios padrões. No gráfico de desvio padrão, a gente vai ver o quê? A gente vai ver 50% das crianças crescendo na linha zero, e aí a gente vai ter os desvios padrões para baixo, para menos ou para mais, né? Se a criança cresce abaixo da média ou acima da média. E aí aquela criança que cresce abaixo, menos 2 desvios padrões, o que corresponde a uma criança que cresce abaixo do percentil 3 no gráfico de percentis, né? Então, essa é uma criança que apresenta baixa estatura, que merece uma investigação para baixa estatura. Além disso, também aquela criança que tem uma altura abaixo do potencial genético, né? Lembra que a gente também leva em consideração a estatura-alvo, que é calculada de acordo com a estatura dos pais, ou se a velocidade de crescimento é abaixo do percentil 3, mais do que 6 meses, ou se a criança tem uma idade óssea atrasada, ou se a criança também muda de percentis para um percentil inferior a partir de 2 anos de idade. Então, nessas situações, né, e o que é mais expressivo, o que é mais emblemático, o que é mais característico, é a criança que está com uma estatura abaixo, menos 2 desvios padrões em relação à população saudável. Mas todos esses critérios que eu mencionei, né, são situações em que a criança merece ser investigada para baixa estatura. Então, essa é a primeira coisa. O paciente chegou para consulta com você. Eu estou trazendo meu filho aqui porque ele é muito pequeno, ele não cresce. Em geral é assim, né, que os pais relatam, né, na consulta. Eu trouxe porque o pediatra falou para eu procurar um endocrinologista porque meu filho não está crescendo direito. E daí a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser isso, vai ser avaliar se de fato essa criança merece ser investigada para baixa estatura. E aí, muito bem, se você realizou essa primeira avaliação, então, de acordo com esses parâmetros que eu te falei, olha só como que a coisa começa a fazer mais sentido, né? Se a gente tem um norte, um caminho. Então, primeira coisa, a queixa procede? Como é que eu faço para verificar se a queixa do meu paciente procede ou não? Vou olhar os dados auxológicos, vou olhar velocidade de crescimento, vou olhar idade óssea, vou analisar o desenvolvimento e aí vou interpretar essas informações. Muito bem. E aí, se a gente passou dessa etapa, então, primeiro problema resolvido. De fato, meu paciente tem uma baixa estatura que vai merecer ser investigada. Beleza, então, como que a gente vai investigar a baixa estatura? Olha, eu poderia começar a te falar que, você faz isso, faz aquilo outro, né? Faz dosa o TSH, faz não sei o quê, faz hemograma, né? Mas ao invés disso, eu prefiro te motivar a raciocinar, a pensar, para que você aprenda e aí as coisas façam mais sentido para você. Então, veja, ao invés de eu te dar aqui uma receita de bolo e falar, beleza, então se a queixa procede, se precisa investigar, você vai fazer isso. Não, eu não vou te falar isso. Eu vou te falar um pouco sobre quais que são as causas de baixa estatura, o que pode provocar baixa estatura. Porque daí a gente vai seguir um raciocínio que você mesmo vai saber o que você precisa fazer para investigar. Então, acompanha comigo que você vai ver que vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro e o próximo paciente que você atender vai ficar bem mais fácil para você. Inclusive, o próximo caso que você for ver pode ser um caso clínico da prova do TIM, porque na prova de título a gente sabe que endocrinologia pediátrica está presente tanto na primeira etapa com 10 questões, quanto na segunda etapa com pelo menos um caso clínico, né? Então, tanto para sua atuação
prática quanto para sua preparação para a prova de título. Esse tema ele é essencial. Então vamos lá, vamos seguindo. Eu quero te dizer quais que são as causas mais comuns de baixa estatura. Quando a gente pensa assim, nos países desenvolvidos em geral, as principais causas de baixa estatura são as chamadas variantes do crescimento normal, que seriam a baixa estatura familiar e o chamado retardo constitucional do crescimento e puberdade, ou RCCP. Essas duas são as principais causas, são as mais frequentes. Se a gente pensa, no mundo como um todo, em que a gente tem, grandes regiões onde a carência nutricional é significativa, daí a gente vai ter a desnutrição, como a principal causa, como a mais importante. Mas nos países desenvolvidos, é variante do crescimento normal que vai corresponder ao mais frequente. Ou é RCCP ou é baixa estatura familiar. Acontece que essas duas causas de baixa estatura, o diagnóstico, ele é um diagnóstico de exclusão, que para a gente falar, para a gente afirmar que um paciente tem RCCP, por exemplo, a gente vai precisar descartar outras causas de baixa estatura. Então, que outras causas são essas, Além da desnutrição, a gente tem outras condições, A gente tem doenças crônicas, como, por exemplo, anemia, doenças renais, cardíacas. A doença celíaca é uma causa frequente de baixa estatura. Inclusive, os pacientes podem ter como única apresentação clínica da doença celíaca a baixa estatura. Outras doenças como asma, doença intestinal inflamatória, enfim, doenças crônicas, doenças congênitas também e síndromes genéticas, como síndrome de Down, síndrome de Turner, as displasias esqueléticas. Existe também a baixa estatura psicossocial, que seria por restrição afetiva, A criança acaba não crescendo de acordo com o seu potencial por conta restrição emocional, Então isso existe também. Tem também a chamada famosa baixa estatura idiopática, que é quando a gente investiga todas as causas e não encontra uma explicação, A gente acaba chamando de baixa estatura idiopática. E olha só, dentre as causas endócrinas, olha só, eu já falei um monte de coisa e até agora ainda não falei nada de causas endócrinas. Então veja bem, dentro das condições endócrinas que podem levar à baixa estatura, nós vamos ter o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, que é uma doença crônica e relativamente comum, E aí a gente tem outras doenças que são doenças raras. Então a gente vai ter a síndrome de Cushing, que é uma doença rara em qualquer faixa etária, inclusive na faixa etária pediátrica. A deficiência de hormônio de crescimento, outra doença rara. Olha só a importância disso que eu falei aqui, eu vou repetir, porque é muito importante. Às vezes você não prestou atenção. Deficiência de GH, deficiência de hormônio do crescimento, é uma doença rara, muito pouco comum. O próprio hipopituitarismo, que pode cursar, além de deficiência de GH, com deficiência de hormônio tireoidiano, deficiência de esteroides sexuais, tudo isso aí vai contribuir também para baixa estatura. Distúrbios da vitamina D, doenças osteometabólicas também podem provocar baixa estatura. E o diabetes descompensado também, Diabetes tipo 1 em geral, das crianças. E uma outra condição endócrina que também pode provocar baixa estatura seria a chamada síndrome de Turner, que é uma doença abordada pela endocrinologia. Inclusive, a síndrome de Turner é a principal causa de baixa estatura com um componente de patológico na menina. Então, quando existe baixa estatura em uma criança do sexo feminino, é muito importante a gente investigar síndrome de Turner. Pegar bem o raciocínio das coisas que eu fui falando aqui. O que causa baixa estatura? A gente tem uma lista. A gente tem várias condições que podem resultar em baixa estatura. As causas mais comuns são as chamadas variantes do crescimento normal, o RCCP e a baixa estatura familiar. No entanto, essas condições são de exclusão, elas têm diagnóstico de exclusão. E por essa razão, a gente vai precisar descartar outras doenças antes de chegar num desses diagnósticos, como o diagnóstico definitivo. Então, que outras doenças são essas que a gente vai precisar excluir? A gente tem a desnutrição,
as várias doenças crônicas, né, que incluem anemia, inclui a doença celíaca, não esquecer da doença celíaca, doenças renais, respiratórias, enfim, síndromes genéticas, né, e doenças congênitas também, as displasias esqueléticas são uma causa, a própria síndrome de Turner, né, que é uma doença da endocrinologia. Dentre as doenças crônicas, a gente teria o hipotireoidismo, que é uma doença da endocrinologia, e várias doenças raras, né, como a síndrome de Cushing, a deficiência de hormônio do crescimento, o hipopituitarismo, enfim. A gente tem também outras causas, né, menos comuns de baixa estatura. Então, quando você tem um paciente, primeira coisa, chegou lá, pai e a mãe, em geral é assim, vai o pai e vai a mãe junto. Chegam para consulta levando o filho ou a filha e a queixa é, essa menina não cresce. Olha, sexo feminino, a queixa é baixa estatura. Primeira providência, número 1, avaliar se a queixa procede. Olha, de fato, essa menina tem uma baixa estatura que merece investigação. Então, sexo feminino, pensar em síndrome de Turner. Sempre incluir na investigação o cariótipo. Se é uma menina, vai ser importante incluir o cariótipo na investigação. Além do cariótipo, o que mais, né, que a gente vai precisar de exames? Bom, olha, antes de mais nada, um raio-x para a idade óssea vai ser importante, porque lembra que lá, para você ver se a queixa procede ou não, a gente falou avaliar a idade óssea também. Então, como é um exame complementar, então esse exame vai fazer parte ali dos nossos exames complementares iniciais. Então, se o paciente merecer, né, investigação para baixa estatura, a gente vai pedir a idade óssea. Além disso, a gente vai pedir um hemograma para a gente ver se não tem anemia. A gente vai pedir a parte bioquímica para ver se não tem uma doença crônica, né? Por exemplo, uma doença renal, uma doença hepática, enfim. Os anticorpos para pesquisa de doença celíaca vão ser importantes, porque, como eu te falei, na infância, a baixa estatura pode ser a única manifestação da doença celíaca. Então, a criança pode não ter nenhuma manifestação, né, do trato gastrointestinal e a única manifestação ser um crescimento inadequado. Então, é interessante dosar os anticorpos para a doença celíaca. Dosar o TSH também vale a pena. Por quê? Porque o hipotireoidismo é uma doença crônica que pode resultar em baixa estatura e que tem uma prevalência significativa na população. Então, vale a pena investigar logo, num primeiro momento, a possibilidade de hipotireoidismo. E o exame simples de urina também vale a pena por conta da possibilidade de doenças renais. Então, veja, se num primeiro momento eu tenho uma criança que chegou para consulta com uma queixa de baixa estatura, que merece ser investigada para baixa estatura, então eu vou pensar o quê? Vou pensar nas possíveis causas de baixa estatura e daí, tendo em mente quais que são as possibilidades para explicar a baixa estatura da criança, aí eu vou pedir os meus exames complementares. Eu vou pedir os exames para responder às dúvidas que eu tenho. Então, se eu sei que uma criança, uma menina com uma baixa estatura, ela vai merecer a investigação para doenças crônicas, a investigação para síndrome de Turner e do ponto de vista endócrino, vai merecer logo de cara, logo de início, uma dosagem de TSH para investigar hipotireoidismo, além de fazer a idade óssea. Investigação para deficiência de hormônio do crescimento, né, investigação para deficiência de GH, não necessariamente vai fazer parte da investigação inicial. Por quê? Porque a deficiência de hormônio de crescimento é uma doença bastante rara. E em medicina, a gente sempre pensa nas causas mais prováveis primeiro, para depois a gente pensar nas doenças raras. Então, dependendo do contexto, a investigação para deficiência de hormônio do crescimento, ela já pode fazer parte dos exames iniciais, mas isso não é obrigatório. No exemplo que eu dei aqui, de uma menina, né, com baixa estatura, a gente precisa muito mais do cariótipo do que da investigação para deficiência de GH. Por quê? Porque a chance dela ter a síndrome de Turner como causa, né, da baixa estatura dela é muito maior do que
a chance dela ter uma deficiência de hormônio do crescimento. Tudo vai depender de contexto, mas a investigação para deficiência de GH, se num contexto em que isso procede, né, ela pode ser feita lá, já num primeiro momento, né, já nos exames iniciais. E aí, como que você vai investigar isso? Aí a gente vai solicitar a dosagem de IGF-1 e a dosagem de IGF-BP3. Essas duas dosagens servem como exames de rastreamento inicial da investigação. Então, se você tem essas informações em mente, você não precisa ter um protocolozinho fechado, né? Assim, baixa estatura, o que fazer? Pedir isso, aquilo. Você não precisa disso. Se você sabe que é muito mais importante você conhecer as situações clínicas para que você possa atender bem o seu paciente do que você decorar protocolos, né? Decorar protocolo é algo que, primeiro que decorar já é uma coisa chata, já é uma coisa pouco eficiente. Então, assim, o que você precisa? Você precisa ter as ferramentas para você confirmar que a baixa estatura existe realmente, que ela deve ser investigada. E aí, como que você vai investigar? De acordo com as possíveis causas. Até porque, no contexto clínico do paciente que você está atendendo, às vezes você já tem dados, né, da história clínica e do exame físico que já te direcionam para a possibilidade de um determinado diagnóstico. Por isso que, assim, você entender quais são as causas, quais são os contextos, né? Você entender os porquês te deixa muito mais munido, né, de ferramentas para você conduzir o seu paciente. Então, se você pular etapas, como é que eu investigo baixa estatura? Eu peço hemograma, não sei o que, idade óssea, não. Opa! Então, o que acontece? Aí não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque às vezes você está diante de um paciente que tem a estatura e o crescimento normais. E aí, enfim. Então, sem saber isso sobre o que eu te contei aqui, você não consegue investigar o seu paciente com baixa estatura adequadamente.